O amor de Deus é incondicional e nada do que nós fizermos muda o amor dele. Então, se quisermos agradar a Deus, vamos precisar nos mexer. E eu trouxe aqui 10 atitudes que agradam a Deus. Olá, meu nome é Priscila e toda semana eu trarei conteúdo sobre a Palavra de Deus. E vamos começar com a primeira atitude que agrada a Deus: amar o próximo. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. João capítulo 15, versículo 12. Deus entregou o seu próprio Filho por amor, e é por esse amor que nós devemos amar uns aos outros. 2. Jesus como modelo. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João capítulo 8, versículo 29. Jesus se despiu de toda a sua glória em obediência ao Pai. Devotou toda a sua vida para agradá-lo, para fazer a vontade de Deus. E Jesus é o nosso modelo de como devemos agir, falar, andar, como devemos conduzir a nossa vida. Imitar Jesus, com certeza, é uma atitude que agrada a Deus. 3. Boa conduta. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Salmos 37, 23. Jesus falou sobre o nascer de novo, e quando isso acontece, nossas atitudes mudam. Nosso caráter vai sendo transformado pelo Espírito Santo. E tudo isso transparece no nosso testemunho de vida como cristão. Se verdadeiramente nascemos de novo e nossa vontade é agradar a Deus, precisamos ficar atentos à nossa maneira de nos comportar, pois nossa vida precisa ser coerente com a vida de Cristo. 4. Arrependimento. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos 51, 17. O verdadeiro arrependimento envolve uma mudança no coração. Deus nos conhece no mais profundo, sabe quando nós estamos realmente arrependidos e quebrantados. E um coração arrependido e disposto a mudar agrada a Deus. Quando levaram a mulher aos pés de Jesus para ser apedrejada, Jesus viu dentro do seu coração, deu uma palavra sábia aos acusadores, que foram embora. Mas Jesus disse uma coisa interessante à mulher: vá e não peques mais. Deus não resiste a um coração arrependido e quebrantado. Mas veja, arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. 5. Temem a Deus e esperam em sua misericórdia. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Salmos 147, 11. Imagina que você tem um funcionário e você manda ele fazer uma determinada tarefa e ele se recusa a fazer, te ignora ou até mesmo te falta com respeito. Isso é muito desagradável e é intolerável. Mas se esse mesmo funcionário agisse de forma contrária, agisse diferente e te respeitasse e entendesse que você é superior no trabalho e que, seja o que for que você pedisse a ele, ele fizesse com alegria e às vezes até melhor do que você pediu. Isso lhe agradaria? Daria até vontade de recompensar esse funcionário, não é mesmo? Da mesma forma é o Senhor. Temer ao Senhor significa respeitá-lo e reconhecer a sua soberania. E os que esperam em sua misericórdia, que deixam nas mãos de Deus as suas necessidades, demonstram que confiam nele e que o tempo dele é perfeito. Com toda certeza, essas coisas agradam o Senhor. Número 6. Fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário daquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem sombra de dúvidas, a fé é uma das principais atitudes que agradam a Deus. A fé em hebraico se diz emuná, que significa confiança, fidelidade e lealdade.
Isso quer dizer que temos confiança no caráter de Deus, na cruz de Cristo e na palavra de Deus. Como obter a fé? Como acreditar na fidelidade, confiança e lealdade de Deus? Quem tem essa ação em nós é o próprio Espírito Santo. A palavra de Deus, sendo inspirada por Ele, é quem nos convence que a sua palavra é digna de confiança. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, como eu sempre cito aqui, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé com certeza é uma das atitudes que agradam a Deus. 7. Oração. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Provérbios capítulo 15, versículo 8. A oração do justo agrada a Deus porque é sincera. Dentro da oração temos várias ações que envolvem petições, agradecimentos ou até mesmo necessidades. Mas a verdade é que a oração nada mais é do que uma conversa direta com Deus. Desde que Jesus nos deu acesso ao Pai, estamos à distância de uma oração. Muita gente se pergunta: se Deus é onisciente, por que precisamos orar se Ele já sabe de tudo, mesmo antes de pedirmos? Sim, Ele sabe de tudo, mas o que Ele quer de nós é relacionamento. Jesus, enquanto estava na terra, estava em constante oração, nos ensinando a importância de orar, a importância de estar sempre em contato com o Pai. 8. Obediência. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João capítulo 14, versículo 23. Obedecer é deixar de fazer a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. E na verdade é uma atitude bem inteligente, tendo em vista que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Quando um pai fala, por exemplo, para um filho não tomar um pote de sorvete que está na geladeira porque o tempo está frio, aos olhos do filho vai parecer que o pai não está sendo um bom pai. Mas o pai sabe que se ele fizer o que ele quiser, ele pode ficar resfriado, e isso o fará mal. Da mesma forma é o Senhor conosco. Devemos obedecer a Ele, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Mesmo que às vezes a gente não entenda, então se verdadeiramente amamos a Deus e queremos agradá-lo, precisamos obedecê-lo. 9. Quem busca a sabedoria. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. 1 Reis capítulo 10, versículo 14. O que Salomão pediu ao Senhor o agradou, porque ele não queria coisas para si mesmo. Ele queria discernimento para saber o que era correto e o que não era correto para poder guiar o povo de Deus. Ele queria um coração que fosse capaz de discernir a vontade de Deus. E isso agradou tanto ao Senhor que lhe deu muito mais do que ele havia pedido. 10. Fazer o bem e repartir o que tem. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus capítulo 13, versículo 16. O maior motivo para ajudarmos alguém é o amor. Lembra da primeira atitude que citei aqui? Que devemos amar uns aos outros? Pois é, agora é a vez de demonstrar esse amor através da ação. Ajudar e repartir não é simplesmente entregar uma cesta básica a uma família necessitada e marcar um check na sua lista. Às vezes, ajudar pode ser dar um ombro amigo, servir, estar presente. Para agradar a Deus com essa atitude, é preciso ser sensível à necessidade do outro. Mas não pense que isso agrada somente a Deus e ao próximo. Quando fazemos o bem, recebemos aquilo que o dinheiro não pode comprar, que não é apenas testemunhar,
mas também experimentar a felicidade. Sentir o amor com atos simples que parecem não fazer diferença, mas que, se feitos de maneira genuína, têm seu propósito concretizado, que é agradar a Deus. Vamos lá! Eu falei aqui 10 atitudes que agradam a Deus. Agora quero saber de você. Comenta aqui embaixo qual atitude você acrescentaria nesse vídeo. Compartilhe com a gente, vamos aprender juntos. Ah, e não se esqueça, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Um beijo no coração, Deus abençoe. Agisse diferente. Trava a língua. Agisse diferente. Agora que você falou,